E olha, começou pela manhã o julgamento dos 5 acusados de envolvimento na morte do advogado Manuel Matos. Ele ficou conhecido pelo trabalho de combate a grupos de extermínio que agiam na divisa dos estados da Paraíba e de Pernambuco. Esse assassinato foi há 6 anos. Camila Torres, a nossa repórter, está lá na sede da Justiça Federal, no bairro do Jiquiá, no Recife, onde acontece o julgamento. Camila, você chegou aí desde cedo. O que aconteceu pela manhã? Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa, e a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento, Flávio Inácio Pereira, que é acusado de ser um dos mandantes do crime, está sendo interrogado. Ele nega participação no crime. Quando a juíza perguntou se ele faz parte de algum grupo de extermínio, ele respondeu dizendo que nunca existiram grupos de extermínio na divisa de Pernambuco e da Paraíba. O júri de hoje foi marcado para as 8 da manhã, começou às 8h40, demorou para ser definido, serem definidos os jurados, isso porque num dos sorteios uma pessoa a mais foi sorteada, depois a acusação não aceitou algumas das pessoas, depois a defesa não aceitou e por fim essa definição saiu só às 10h55. 7 jurados foram sorteados, são 4 mulheres e 3 homens. De acordo com a OAB, é a primeira vez que um caso sai da Justiça Estadual e vai ser julgado pela Justiça Federal. Isso porque atende aos 3 critérios previstos na Constituição Federal, de acordo com a OAB. Isso porque são esses os critérios: o de grave violação dos direitos humanos, o também da comprovada incapacidade ou impossibilidade da Justiça Estadual concluir as investigações e também porque o Brasil faz parte de acordos internacionais que prevêem essa transferência. Vamos lembrar agora como foi que aconteceu esse assassinato e o que disse ontem a mãe do advogado Manuel Matos numa entrevista coletiva. Dona Nair estava emocionada. Ela lembrou do trabalho do filho, Manuel Matos, no combate aos grupos de extermínio e disse que confia na justiça. Ele era muito ligado a mim, tinha o mesmo temperamento que eu. Era uma convivência de amigo, de filho amigo. E ele veio para a terra só para cumprir os deveres de uma pessoa íntegra, correta que ele era. Eu confio que haja justiça. O assassinato do advogado Manuel Matos começou a ser investigado pela Justiça Estadual da Paraíba e passou para a Justiça Federal. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco, é o primeiro caso em que um crime contra os direitos humanos sai da Justiça Estadual para a Federal no país. Manuel Matos foi assassinado em janeiro de 2009 numa casa de praia em Pitimbu, na Paraíba. Ele era advogado, foi vice-presidente do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco e atuava contra grupos de extermínio que agiam na divisa dos estados da Paraíba e de Pernambuco. As 5 pessoas acusadas de participar do crime são Flávio Inácio Pereira e Cláudio Roberto Borges, apontados como mandantes, José Nilson Borges, acusado de ser o dono da arma que foi usada para matar Manuel Matos, e José da Silva Martins e Sérgio Paulo da Silva, apontados como os que mataram o advogado. Voltamos a falar ao vivo aqui da sede da Justiça Federal. Começou então o interrogatório do primeiro dos 5 acusados. Todos eles vão ser ouvidos, tanto pela acusação quanto pela defesa. A juíza também faz perguntas e é possível que essa fase de interrogatórios e também do debate de acusação e defesa dure pelo menos 8 horas. Então a previsão é de que a sentença desse caso não saia hoje, Clarice. Eu volto com mais informações ainda nesta edição do NETV. Até já então, Camila. A gente volta a falar do julgamento dos acusados de envolvimento na morte do advogado Manuel Matos. Camila Torres acompanha. Camila. Sim, Clarissa, olha, já foram definidos os jurados, são 7 deles, 4 mulheres, 3 homens, feita a leitura da acusação dos réus também e começou o interrogatório de um dos 5 acusados. Nesse momento, ele está sendo ouvido e logo no início das atividades, os advogados de defesa tentaram anular o júri de hoje. Veja na reportagem de Pedro Lins. Antes das 8 da manhã, hora marcada para que o julgamento começasse, a movimentação era grande na sede da Justiça Federal em Pernambuco, no bairro do Jiquiá, zona oeste do Recife. Um dos primeiros a chegar foi o advogado de defesa dos réus, Flávio Inácio Pereira e Cláudio Roberto Borges, acusados de serem os mandantes do assassinato do advogado Manuel Matos. Fica verdadeiramente
comprovado, principalmente com o Cláudio, não tem ninguém que aponte qualquer participação dele, nem direta ou indiretamente, apenas ilações a respeito de um suposto planejamento. E com relação ao Flávio, também não existe uma prova concreta. Diz lá, segundo o Ministério Público, que ele estaria para dar apoio aos verdadeiros executores, que no final do processo não ficou provado. A sessão começou às 8h40 da manhã. Logo no início, um dos advogados de defesa pediu o desmembramento do julgamento. Ou seja, o advogado pediu que os réus fossem julgados separadamente. A defesa pediu também a anulação do júri popular, alegando irregularidades na escolha dos jurados. A juíza negou os dois pedidos. O advogado de José Nilson Borges, acusado de ser o dono da espingarda calibre 12 usada no crime, questionou a acusação. Essa arma não foi feito um exame devidamente, no período devido, mesmo porque ela foi apreendida acima de 3 dias da realização do crime. Sérgio Paulo da Silva, acusado de ser um dos executores do crime e que estava aguardando julgamento em liberdade, está sendo acompanhado por um defensor público. Cabe à acusação provar que o cidadão cometeu um fato. Do processo, extrai-se muito poucas evidências, muito poucos elementos de que o Sérgio estivesse envolvido nos fatos narrados na denúncia. A acusação não tem dúvidas da participação de todos os réus no crime e vai pedir pena máxima para a condenação. Até o momento, nós estamos convictos de que os 5 merecem ser condenados. Vamos pedir a pena estabelecida no Código Penal e que atenda às circunstâncias em que foram praticadas o crime. Como não vai haver testemunha de acusação nem de defesa, o julgamento será com base apenas no interrogatório dos réus, provas anexadas ao processo e nos debates entre defesa e acusação, para que então os jurados votem e a juíza leia a sentença. O advogado de José da Silva Martins, que é um dos acusados de execução do crime, não pôde gravar com a nossa equipe antes do início desse julgamento. Bom, nesse momento, acabou o interrogatório do primeiro dos 5 acusados desse crime. Flávio Inácio Pereira já foi ouvido tanto pela acusação quanto pela defesa. Ele negou participação no crime. Nesse momento, a juíza deu o intervalo para o almoço. As atividades devem ser retomadas às 2h da tarde. Ainda não há previsão para que essa sentença seja dada. Clarissa. Esse julgamento no Tribunal Regional Federal. E você vai acompanhar outras informações sobre isso no NTV segunda edição.